Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Muito bem, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. A gente havia anunciado ontem a continuação da entrevista com a Luísa, mas houve um desencontro ontem e não deu para combinar direitinho a volta hoje. A gente fica marcando aqui para a próxima oportunidade a segunda parte. Ontem houve uma série de ocorrências aqui na conexão, via internet, deu problema, mas a gente vai voltar amanhã ou sexta-feira com a entrevista com a Luísa Ribeiro. As pessoas estão querendo, né? Ficou faltando muita coisa ontem no papo. Começar o programa de hoje com as manchetes do dia aqui do jornal Correio do Estado. E falando sobre vacina. Sobra na fronteira garante 80 mil doses extras. Pelo menos 80 mil das 165 mil doses da Janssen, enviadas a 13 municípios da fronteira, serão remanejadas para outras cidades de Mato Grosso do Sul. O motivo é que a vacinação já estava avançada em algumas cidades em que o estudo é realizado. Em outras cidades, né, a gente teve aqui informação, principalmente em Corumbá e Bela Vista, muita gente não quis tomar a vacina. Todo mundo querendo tomar vacina e muita gente não querendo tomar vacina. Agora, quem não vai tomar vacina da Janssen, não vai tomar porque não ia tomar vacina mesmo, né, de qualquer jeito. Até porque a vacina da Janssen pelo menos nos testes que foram feitos até hoje, uma das melhores do mundo, né? É a pedra da coroa. Melhor do mundo, as melhores do mundo. Por quê? Porque tem uma alta qualificação em matéria de eficácia e, além disso, é apenas uma dose única. Daí porque escolher a Janssen aqui no Brasil para aplicação em 13 cidades de Mato Grosso do Sul. Então, sobrou, manda para cá. Aqui em Campo Grande, tem muita gente que não vai tomar vacina aqui, tem muita gente que é contra a vacina, mas, em compensação, tem uma maioria esmagadora de pessoas correndo atrás. Quando fala em vacina, o pessoal não quer nem saber de que vacina que é, até porque todas elas tiveram aprovação da Anvisa, e não vejo por que essa coisa de não querer tomar, de querer escolher vacina. Agora, em Corumbá e Bela Vista, onde houve uma certa rejeição, não foi por causa da vacina, essa propaganda, esse fake news que é distribuído aí, de que tem uma vacina melhor que a outra, que tem que escolher porque a Coronavac é maldita, porque a Pfizer era bendita. Tem nada a ver. O pessoal não foi tomar porque não quis tomar vacina. Porque entre as escolhidas, a preferida de todas é exatamente a Janssen. Está todo mundo querendo tomar a Janssen. Eu até gostaria de tomar uma dose complementar da Janssen. Não que eu tenha qualquer dúvida com relação à vacina, a AstraZeneca, né, que eu tomei, porque eu tomei a AstraZeneca, porque chegou lá, tinha a AstraZeneca, né? Tomei a AstraZeneca, se tivesse a Coronavac, no meu tempo, eu tomei, tinha apenas duas vacinas, era a AstraZeneca e a Coronavac. Eu, por acaso, tomei a AstraZeneca, não senti nenhum efeito especial aí por ter tomado a vacina
AstraZeneca, se fosse a Coronavac, também acho que não ia ter nenhum problema. Até porque essas reações havidas, né, na vacinação, elas ocorrem muito em função da prevenção. Você vai prevenido, vai com medo de tomar vacina, termina dando alguma coisa. Quando você vai normal, despojado de qualquer temor, você vai lá e toma vacina. Tem gente que tem medo doentio da picada. É o que dói menos. O que dói menos na vacina é exatamente a picada. Eu não senti nada. Aliás, eu sou um tomador de vacina e gozado que eu não gostava de vacina, de injeção. Aliás, ninguém gosta, né? Você vai porque você tem sempre aquele receio de que vai doer, que não sei o quê. Não dói nada. Bobagem. Dói muito mais você contrair o vírus. Esse aí, sim, dói muito mais. Dói e como dói. Né? Dói e como dói. Quem passou por isso, né, família que passou por isso, como a minha família, sabe o tanto e o tamanho da dor que é, sobretudo, perder um parente, né? Uma pessoa, sangue do seu sangue, uma pessoa com quem você convive há tempos, e de repente acontecer uma coisa dessas aí. Ainda com relação à vacina, a TV Morena mostrou ontem que tem gente escolhendo vacina. Tem gente que chega no posto, eu quero tomar, eu só quero se for da Pfizer ou da Janssen. Essas vacinas chinesas eu não quero, não. Vacina AstraZeneca, Coronavac, então Deus me livre. Não quero tomar. Se for dessas aí, eu não tomo. Qual a providência que o governador Reinaldo Azambuja está tomando e os prefeitos estão tomando? É o seguinte, chegou, não quer tomar, vai para a ponta da fila. Volta, vai lá para o pé da fila. Vai ficar lá no finalzinho. Fica no último lugar da fila. Não quer tomar, vai tomar. Essa aí é a providência, que eu acho justo, né? Eu acho injusto você escolher a vacina quando está faltando vacina. Se tivesse vacina de sobra, como tem lá nos Estados Unidos, que estão, inclusive, mandando para fora, que já não precisa mais, né? Já se considera... Eu acho meio arriscado se considerar imunizado com 50%. Eu acho que, no mínimo, 70% para você respirar com mais tranquilidade. Estão escolhendo. Aí o governo toma essa providência. Que providência mais oportuna, né? Não é castigar o cara. Não, você está... O cara tem o direito de escolher. Tudo bem. Você tem direito de escolher quando dá para você escolher. Agora nós temos X vacina, Y pessoas que devem ser imunizadas. O número de vacina, a quantidade de doses é menor que a fila, né? Que as pessoas que precisam tomar vacina. A distribuição da vacina é coletiva e democrática. Ninguém paga nada. Todos nós pagamos, o Estado é que paga a vacina. A União, o erário público é que paga a vacina. Todos têm o mesmo direito. Mesmo direito. Ninguém tem um direito mais... Ninguém é privilegiado. Tem o direito. Então, vai todo mundo tomar vacina. Nós temos essa demanda e temos essa quantidade. A demanda é maior que a quantidade. O que vai acontecer? Entra na fila.
Quando você for ser vacinado, não tem que procurar qual é a vacina, você tem que tomar a vacina que está à sua disposição. Ah, naquele dia, a vacina é com Janssen. Não, naquele dia a vacina é com AstraZeneca. Vai lá, toma a vacina numa boa. Porque você não está tendo nenhum privilégio. Está sendo respeitada a lei e o direito de todos. O que me admira é que a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, MS, é bom distinguir, né? Não é a OAB Nacional que está defendendo essa ideia maluca, estapafúrdia, de que o cidadão tem o direito de escolher. Não tem. Ele não tem o direito de escolher. Ele vai tomar a vacina que estiver à disposição. Chega lá, toma que tá. E não sei o que estou falando, não. Vários juristas que foram consultados de ontem para hoje têm essa mesma opinião que eu estou exarando agora. Não é um ponto de vista oriundo, saído da cabeça do Sérgio Cruz, não. O Sérgio Cruz, é claro, pensa assim. Mas para respaldar esse comentário, eu fui buscar outras pessoas que pensam e que entendem. Muitos advogados eu procurei ouvir ontem, a imprensa ouviu ontem, vários advogados, para elucidar essa questão jurídica da decisão do governador Reinaldo Azambuja e dos prefeitos de um modo geral. Você tem todo o direito de chegar e escolher, eu tenho direito. Não significa que você vai ser atendido. Não significa que você vai ser atendido. A lei, né? A lei deve ser para todos. Agora, essa OAB de Mato Grosso do Sul só dá bola fora. Bola nas costas. A partir do Carmucho, o presidente, que quer ser o presidente do Conselho Nacional da OAB. E sabe qual é o cabo eleitoral dele? Bolsonaro. Ele é o candidato, pelo menos ele se diz, candidato do Bolsonaro. Que eu não sei até que ponto serve como cabo eleitoral numa eleição, numa ordem, numa entidade cuja maioria esmagadora defende a democracia, defende a liberdade de imprensa. Não sei até que ponto os advogados que votam para escolher o presidente do Conselho Nacional da OAB estão ligados nessa ideia de Bolsonaro, né? Bolsonaro quer mandar em tudo, né? Mandar na OAB, mandar no Supremo, mandar no Legislativo. Do Legislativo ele já conseguiu, pelo menos a Câmara já está mais ou menos controlada, né? Mas não vai passar, por exemplo, o voto impresso. O voto impresso vai cair na Comissão de Constituição e Justiça, por quê? Porque o Centrão é contra o voto impresso. Até porque, até hoje, o Bolsonaro prometeu que vai fazer uma live, deve ser amanhã, quinta-feira, vai levar lá uma série de hackers, né, para mostrar a vulnerabilidade do voto da urna eletrônica. Eu vou assistir, faço questão de assistir essa live. Nunca assisti nenhuma live do Bolsonaro, 100%, geralmente eu assisto um pedaço, não aguento, que é tanta bobagem, mas eu quero ver
Esse teste do hacker, o próprio Supremo já fez. Já convocou todos os hackers do Brasil, os melhores do Brasil, para devassar a urna eletrônica. E não deu nada. Não deu nada. Vai aparecer, naturalmente, alguns hackers bolsonaristas para tentar, né? Para tentar fazer o fake news. Fake news, né? Ontem eu estava, já que a gente está falando de vacina, ontem eu fui atender um cidadão do delivery, de um delivery, veio. Aí ele tocou a campanha, eu fui atender, e ele estava com o celular na mão. Ou tem uma notícia aqui que é a maior notícia do ano, que você está vendo ontem, no WhatsApp. Tá? Qual é a notícia? Nos Estados Unidos acaba de ser aprovada a cloroquina. A cloroquina que tem 95% de eficácia para o tratamento da coronavírus. Então, se eu acho bom, não acha? Eu olhei para cá, eu não respondi nada. Né? Não respondi. Primeiro, eu não tinha visto essa notícia em lugar nenhum. Né? Depois, o entusiasmo dele era muito grande, né, para eu estimular. Né? Pelo menos eu não vou ter que esperar a vacina, foi o que ele me disse, eu não vou ter que esperar a vacina, eu vou resolver o problema já, vou tomar cloroquina, pegou a bicicleta, a moto dele e se mandou atrás da cloroquina. Aí depois eu fiquei impressionado, fiquei curioso, né? Não impressionado, mas curioso da velocidade do fake news. O cidadão estava vendo aqui no WhatsApp, grupos de WhatsApp estão repassando uma notícia de um fake news. O que foi aprovado nos Estados Unidos é que a cloroquina, a ivermectina, a cloroquina, hidroxicloroquina, faz parte de um conjunto, né, de medicamentos para serem usados na fase final, né, na fase mais grave do tratamento, coisa que já era recomendada aqui no Brasil também, então não tem novidade nenhuma. É um coquetel que eles fazem, os médicos fazem, para tentar salvar o doente. Vamos tentar salvar o que não tem vamos tentar salvar aquilo que não tem salvação. Né? Se não fizer bem, mal não vai fazer, porque esse cidadão já está mais para lá do que para cá. Então, quando está bem mal, eles usam um coquetel, que inclui cloroquina, ivermectina, bosta de vaca, o que tiver, o médico vai recorrer ao que ele tiver de medicamento que possa, eventualmente, salvar o paciente. Ele vai atrás. Agora, não há recomendação para a cloroquina, ivermectina, hidroxicloroquina, para o tal de tratamento precoce. Não existe isso. E, principalmente, para a profilaxia. Porque as pessoas confundem muito o tratamento precoce com a profilaxia. E tem médico que está prescrevendo a cloroquina e a ivermectina profilaticamente. Quer dizer, para prevenção não é para isso. O que os protocolos de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, o de Campo Grande principalmente, aceita, é a utilização da cloroquina, da hidroxicloroquina, para o precoce. Constatou que você está contaminado, aí você vai lá, o médico te prescreve e tal. Eu considero isso aí sopa de pedra. Sopa de pedra. Porque o melhor tratamento que existe para a Covid-19 é a vacina. E a melhor prevenção que há para você não contrair depois da vacina ou antes da vacina é a prevenção. É o cuidado que você deve ter de não aglomerar, de manter distância de uma pessoa para outra, de usar máscara,
lavar a mão, todas aquelas recomendações que o próprio Ministério da Saúde está fazendo. Apesar, usar máscara, né? Apesar do Bolsonaro ser contra o uso de máscara, apesar do Bolsonaro ser a favor das aglomerações, a favor e defensor e potencializador das aglomerações, esses são os remédios, as indicações para você não contrair. Quem fizer isso direitinho, quem conseguir fazer isso direitinho, não pega. Basta você se prevenir contra a gripe. Porque um corpo, um organismo vulnerabilizado para a gripe, ele está completamente aberto para o coronavírus, para a Covid-19. Você não vê, por exemplo, tem muito idoso que está morrendo. Morre mais idoso do que adulto, jovem, etc. Mas por que não morre os internos dos asilos? Os velhinhos que estão no asilo. Não morrem. Por quê? Porque são bem tratados, porque usam máscara. Apesar de estar perto um do outro, não estão aglomerados. Não morrem. O Grilo, por exemplo, tem um spa de idosos. Até hoje não morreu ninguém no spa dele. São cerca de 20, 30 pessoas, 30 velhinhos que moram lá. Não morreu ninguém. Por quê? Porque ele é enfermeiro, né? É da área. Deu aos seus clientes o tratamento recomendado pela ciência. Agora, o idoso que facilitou, o idoso que não acreditou, o idoso que foi na conversa do Bolsonaro, esse correu muito mais o risco de morrer. Correu muito mais do que os outros. Agora, com a vacinação, não há notícia de mortandade de idosos. Se você pegar o cadastro aí das pessoas que estão indo a óbito, você vai ver que as faixas etárias de 60 para cima são as menos atingidas pelas mortes. A morte hoje está de até 60 anos. Né? 40, 50, 60 anos aí que estão as mortes. Pessoas que não foram imunizadas ainda, por não ter chegado a hora de ser, e pessoas que se recusaram a tomar vacina. Encontrei um cidadão, um dia desses, que defende o Bolsonaro, né? Está lá conversando comigo, pois o presidente está certo, né? Os governadores detonaram a grana do tal, investir em hospital e tal. Então eu tenho... Mas quantos anos o senhor tem? Eu tenho 75 anos. Puxa, o senhor não está... Não, o presidente falou que tudo isso aí é política. E eu acredito nele. Tem 75 anos. Eu acredito nele e tal. Mas você podia usar máscara, né? O presidente não usa máscara porque ele já se considera com anticorpos suficiente para resistir. Então, tudo bem. Agora, o senhor já tem 75 anos e tal. Podia, pelo menos, usar máscara, não facilitar. Porque essa doença, ela é muito traiçoeira, mas ela é meio besta, né? Se você tiver prevenido tal, ela não ataca. Ela só ataca aqueles que estão abertos ao ataque. Aí ele foi embora. Não sei que fim levou, né? Ele foi embora. Como ele, tem dezenas, centenas de milhares pelo Brasil que não vão tomar a vacina, mesmo estando na faixa, no grupo de risco, não vão tomar porque... Não tomar vacina, não. Porque o presidente está falando que não precisa tomar vacina. Isso é tudo coisa da imprensa, tudo coisa do Globo Lixo, né? Fica aí criando pânico para as pessoas e tomar vacina. O presidente falou que já pode tomar, não toma, não vou tomar.
Eu acredito nele. Sabe por que eu acredito no presidente? Porque ele não está. Alguém deve ter falado, alguém que conhece mais que ele e que nós deve ter falado para ele, não. Pode. É tudo bobagem, tudo invenção, porque é coisa da oposição. É coisa de comunistas. Os comunistas é que estão enfiando na cabeça do povo que tem que tomar vacina. Os comunistas que estão fazendo a política do tudo quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Eles estão também fomentando isso, tentando impactar a população com essas notícias ruins, com esses placares de tantas mortes e tal. Tem gente que não acredita nas mortes de um boletim que é do próprio Ministério da Saúde. O cara não acredita. Não acredita que possam morrer 1.000 pessoas por dia de uma só doença. Não acredita, não. Isso aí é invenção. A imprensa está aumentando. Inclusive pessoas que têm conhecimento, têm entendimento, têm discernimento e capacidade de pensar e juntar uma coisa com outra. Tem muita gente que não... conversando com um cidadão aí, que eu conheço muito... quando Mato Grosso do Sul alcançou o pico, né, e que estava exportando, estava removendo pacientes daqui para Rondônia, para São Paulo. Não, mas isso aí estão forçando um pouco, como se o governador do estado, veja só, o cara quer transferir para os outros a maldade que ele tem no coração. Veja a teoria que se criou. Os governadores do estado estão inflando o número de mortos para poder pegar dinheiro do governo federal. O governo federal não tem que mandar dinheiro para ninguém. O dinheiro que vem do governo federal para os estados e municípios é um dinheiro que vem marcado, é uma verba carimbada. Esse dinheiro aqui vai para habilitar leitos de UTI. Esse dinheiro aqui vai para essa finalidade. Então não tem como mecanizar esse dinheiro. Mas fica a ideia, não? Fica a conspiração, a teoria da conspiração, fica vagando aí igual o vírus. Eu quero cumprimentar o vice-governador Murilo Zawitz, que está deixando o hospital após 5 meses de internação. E pouca gente sabia. Parece que foi um sigilo essa ausência do Murilo durante quase a metade de um ano. Sabe-se que ele deixou a Secretaria de Infraestrutura porque ia tratar da saúde. Ninguém disse nada que ele não foi, pelo menos eu não vi. O Murilo está com Covid. O vice-governador está com Covid, não vi. Estou vendo que ele esteve com Covid agora que ele saiu do hospital. O vice-governador Murilo Zawitz teve alta ontem, depois de permanecer mais de 5 meses internado, tratando a Covid-19 e sequelas causadas pela doença. A alta hospitalar foi confirmada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O vice-governador de Mato Grosso do Sul testou positivo para a Covid-19 na primeira quinzena de janeiro e depois que seu quadro se agravou, foi internado no hospital da capital paulista, considerado um dos melhores do hemisfério sul no tratamento a várias doenças. Desde a notícia de que Zawitz havia sido hospitalizado no início deste ano, as informações sobre o estado de saúde tornaram-se em mistério. O jornal Correio do Estado apurou que a família solicitou ao hospital e também ao governo de Mato Grosso do Sul o máximo de descrição e de proteção à privacidade possível. O jornal apurou também que Zawitz volta nesta semana a Dourados, onde se recuperará
das sequelas da Covid-19 junto à família. Durante a internação, o hospital se reservou a detalhar muito pouco o passo a passo da recuperação do vice-governador e não forneceu informações como se ele ficou entubado ou não, ou sobre as sequelas que a doença lhe causou. A infecção de Zawitz por Covid-19 é contemporânea ao período em que deixou a Secretaria de Infraestrutura. Ele foi exonerado da pasta da qual era titular desde o início do mandato do Zambuja e dele como vice-governador em janeiro de 2021. O importante, né, é que o Murilo Zawitz está aí. O importante é que ele conseguiu escapar, teve sorte e teve por trás, né, um hospital onde morre muito pouca gente, né, que é o Albert Einstein. É um dos hospitais mais caros do Brasil, ele pode pagar. Agora, é lamentável esse mistério, né, esse sigilo, essa privacidade, porque o Murilo é um homem público, é o vice-governador do Estado, é o número 2 na linha de sucessão. Então, não justifica essa história de privacidade para um político, né, de destaque de renome. Ele é um homem público, ele não é mais um homem particular. A privacidade dele vai até onde começa a vida pública. A população tem o direito de saber o que está acontecendo com seu vice-governador, com seu governador, com seu deputado, com seu conselheiro de Tribunal de Contas, com presidente, com desembargadores do Tribunal de Justiça. A população tem este direito. O governo não tem o direito de esconder e nem autoridade suficiente para esconder. Não vamos esconder. Só isso que eu queria falar sobre esse assunto aí, do Murilo. Eu rezei muito por ele, mesmo sem ter certeza do que ele tinha, porque é um ser humano e é meu amigo. Mas não concordo com essa história de privacidade. Homem público não tem privacidade. Homem público, ele tem que aguentar. Quem quer manter privacidade, quem não quer ser criticado, não se mete em política. Tenho falado aqui, eu falo frequentemente para o pessoal do Bolsonaro, porque o pessoal do Bolsonaro não, é contra você criticar. Você pode mostrar a maior verdade, que ele não quer que critique, não é para falar. Agora, a imprensa tem que falar. As pessoas têm que falar. A opinião pública tem que se posicionar. Ah, mas ele é o presidente da República, que se dane. Quem está pagando o salário dele? Quem que colocou ele lá? Foi o povo. Então, o povo deve ser respeitado em sua opinião, contra ou a favor. No regime democrático, não tem essa não, essa de, não pode criticar. Na ditadura você não podia criticar porque a Polícia Federal mandava te prender. Mandava sim. Eu sei porque eu vivi, tá? Mandava sim. Eu era freguês de um tal general Amadeu Anastácio, que era superintendente da Polícia Federal no tempo da ditadura. E toda semana eu era detido, toda semana. Eu tinha um jornal, o jornal criticava a ditadura, o jornal criticava a classe política mais ligada à ditadura.
E toda semana aparecia uma intimação. Esteja tal. Eu me considerava preso, é claro. Eu tenho que ir, sou obrigado a ir. Se eu não fosse às tantas horas na superintendência para explicar sobre notícia divulgada. Lá ia eu, né? Lá ia eu explicar. Tal. Passei 21 anos tendo que dar explicação para não ficar preso, né? Se eu não fosse atender a intimação do general, ele mandava o camburão me pegar. Mandou 2 vezes, né? Mas depois não manda mais, eu já ia. Chegava a intimação, tantas horas eu estava lá na Polícia Federal para explicar o quê, né? Fiz uma crítica e explicar o quê. O senhor não pode fazer isso. O senhor está muito amargo. O senhor está jogando o povo contra a revolução. É toda essas frases feitas, né? Frases de efeito feitas por quem tinha autoridade, né? Tá por cima da carne seca. Então tinha que ir. Mas fora disso, não. O homem público, ele é público, ele tem que se expor. A vida do homem público é um livro aberto. E é melhor ele abrir o livro na página certa, né, do que a oposição e a fiscalização abrindo uma página que ele não gostaria que fosse aberta. Como aconteceu, ontem falamos aqui nesse programa com a Luísa Ribeiro, com o governador do Rio Grande do Sul. Foi que o governador, sabidão, ele não é besta não, né? Aliás, se ele fosse besta, não seria governador do Rio Grande do Sul com a idade que ele tem. Jovem, né? Menos de 40 anos, já governador do estado, com a pretensão de ser presidente da República. Não é besta. Quando ele foi ao programa, tudo marcado, né? Foi no dia, era um dia que tinha alguma comemoração referente aos gêneros, né? Aos gêneros e tal. Fui lá naquele dia. Programa do Bial, né? Que é um programa que forma opinião, para declarar-se gay. Ah, eu sou gay. Eu sou gay. Todo mundo ficou sabendo que era gay, que tinha um namorado, que lá no Rio Grande do Sul todo mundo sabia, e eu aqui também já sabia, todo mundo no Brasil já sabia, mas ele guardava aquele trem para uma oportunidade. Por que ele fez isso? Fez isso porque a comunidade gay é um dos maiores segmentos da população brasileira. Um dos maiores segmentos. 15% de gays, lésbicas e LGBT de modo geral. Então, qual foi a ideia dele? Primeiro, entrar nesse eleitorado. O eleitorado que é um eleitorado de esquerda. Ele não é de esquerda, ele foi bolsonarista e eu acho que ele continua sendo. Ele não saiu do armário ainda com relação a essa posição política, mas ele, pelo menos, está fazendo o jogo do Bolsonaro, que é dividir o LGBT. O LGBT é um grupo hoje, até por força de circunstâncias normais e absolutamente aceitas, um grupo ligado à esquerda. Por quê? Porque a esquerda sempre defendeu. A defesa do LGBT no Brasil sempre foi feita pela esquerda. A direita sempre abominou. A direita simplesmente não aceita. O Bolsonaro, por exemplo, presidente, ele é homofóbico. Ele é comprovadamente homofóbico. Eu tenho pelo menos uns 10 vídeos onde ele se manifesta. Na brincadeira, né? Na brincadeira. Na verdade, na brincadeira. Ainda muito recentemente, ele deu uma entrevista para o Siqueira Júnior, que é bolsonarista doente, até porque ganha do governo, né?
pega do governo para falar bem do presidente. Estou falando pega do governo porque eu provo que ele pega do governo, tá? Então não faz essa cara, não. Eu sou capaz de provar tudo aquilo que eu falo aqui. Então não faça cara feia. Na entrevista que ele deu pro Siqueira, ele brincou com o Siqueira, né? Eu tinha um cidadão que estava de coque, né? Com a cabelinha amarrada atrás, um câmera e tal. E ele, queima ou não queima, né? A plateia riu, aplaudiu e tal. Isso aí é uma forma de preconceito, de discriminação, que você tenta camuflar, né? Mas, na verdade, é uma senhora manifestação contra as diversidades de gênero. CPI houve Roberto Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, acusado de pedir propina para autorizar a compra da vacina da AstraZeneca. Ó, não quero te assustar não, tá? Mas assiste hoje. Logo depois desse programa aqui, ao vivo, das 8 horas da manhã, assiste hoje, lá em Brasília, a CPI da Covid-19. Vão tentar jogar essa bomba no colo, sabe de quem? Do Mandetta. Escuta o que eu estou te falando. Vão tentar, a tropa de choque do Bolsonaro vai tentar jogar essa bomba no colo do Mandetta. Sabe por quê? Porque esse cara aqui foi nomeado no tempo do Mandetta. Então, tá tudo armado. Vai assistir para você ver. Logo depois desse programa aqui, ao vivo, das 8 às 9, logo em seguida, a gente vai transmitir direto de Brasília, para mostrar, né? Para mostrar isso aí para você. Bem, o que a gente vai falar daqui a pouquinho? Essa questão do ICMS, redução do ICMS, durante a bandeira vermelha. Falar aqui dos chineses de Maracaju foi um assunto que eu abordei na minha crônica de hoje. O grande negócio da China de Maracaju deu chabu. Depois do tempo para toda a região centro-oeste, tempo para esta quarta-feira, tempo do clima-tempo que vem na ponta da flecha do índio. A quarta-feira segue com tempo muito seco em toda a região centro-oeste do Brasil. O amanhecer já será com sol entre poucas nuvens em praticamente toda a região e o tempo segue firme, ainda sem condições para chuva. E por causa do ar seco persistente, a umidade relativa do ar vai entrar em declínio nas horas mais quentes do dia, com índices abaixo dos 13% em praticamente toda a região, o que já caracteriza a situação de alerta, de acordo com informações da OMS. A temperatura mínima prevista em Brasília é de 11, com máxima de 27 graus, e em Goiânia, grande amplitude térmica. O dia começa com apenas 12 graus, mas a máxima consegue chegar a 30. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada.
De volta com o programa Sérgio Cruz, aqui pela viamorena.com. Uma grande movimentação lá na Assembleia Legislativa para reduzir o imposto durante a bandeira vermelha. Muitos deputados já a favor, e parece que a maioria já está a favor. Toda a maioria a favor, né? Todo deputado, ninguém vai ser contra. Né? Pode, por questão de conveniência política ou não, pode até votar contra. Mas aliás, isso aqui não precisa nem de voto. Isso é uma decisão que o próprio governador pode tomar por decreto. É claro que para valorizar a ação do poder legislativo, se for o caso, o governo pode, naturalmente, dar uma participação dar uma colher de chá aí para os senhores deputados, né? Mas é muito conveniente, né, que o governo do Estado, nessa pandemia, ele que já tem tomado algumas decisões importantes, né, para mitigar essa crise econômico-financeira, que pode, né, fazer mais um esforço e reduzir o ICMS da energia nesta quadra, né? Coisa muito importante. O governador, o pessoal não pode reclamar muito dele, porque ele já criou uma linha de crédito aí para restaurantes, para turismo e cultura, uma linha de crédito de quase 800 milhões de reais. Já criou o Mais Social, que é um fundo que vai atender famílias em vulnerabilidade, com um benefício extraordinário de R$200 por mês por família. Enquanto durar a pandemia, não tem um prazo, são 3, 4 meses, não vai direto enquanto durar a pandemia. Ele, que tem, né, tido um comportamento político isento nesta campanha contra o vírus, que terminou virando uma verdadeira campanha eleitoral puxada pelo presidente da República. O pessoal fala, mas estão politizando. É claro que estão politizando. Está politizado. Eleitoral. Agora, quem está subindo no palanque? É o Bolsonaro. Ele é que está subindo. Ele é que está dizendo que é candidato. Ele é que fala, não, se não votar em mim, vai ter que votar no PT. Então, isso é campanha direta para presidente da República. Então, está politizando. E o governador Reinaldo Azambuja não participou dessa bola dividida aí. Eu quero fazer aqui uma referência hoje à senadora Simone Tebet. Senadora Simone Tebet, nós já mostramos aqui uma participação dela, uma das primeiras grandes participações dela na CPI da Covid-19, tem se destacado com expressiva liderança política nesta CPI do Congresso Nacional. Ela que teve uma participação tímida até agora, né, se sobressai neste momento em que o Brasil tanto precisa de seus representantes para falar a verdade. Porque para falar mentira, para puxar saco do Bolsonaro, está cheio, né? Está cheio aí. Em todo lugar você encontra um deputado, você encontra um senador entusiasmado, vai ver por que ele está fazendo isso e tal. Aí você termina descobrindo. Mas a senadora Simone Tebet, aliás, as duas senadoras de Mato Grosso do Sul, tanto a Soraya Tronic, que eu não dava nada por ela, confesso que eu não acreditava que ela pudesse fazer o que vem fazendo, né? Dentro, naturalmente, das limitações políticas, porque ela é política de primeiro mandato, nunca foi vereadora, nunca foi deputada, nunca foi professora de direito constitucional, é uma advogada que ganhou a eleição, arrastada pela enxurrada bolsonarista e que está se destacando no Senado, como deve agir todo parlamentar.
Ela não está atacando o presidente da República, nada. Está fazendo um trabalho sério. Estou falando aqui da Soraya. Agora, a Simone está dando de 10-0 lá, tá? Ela primeiro forçou o Dominguete lá, Cabo Dominguete, a revelar o nome do líder do governo como o cara que estava, né, se beneficiando aí das transações atípicas no Ministério da Saúde. Agora a Simone Tebet deu banho de conhecimento, de sagacidade, né, e ousadia à sua atuação. Primeiro, quando mostrou esse caso aí do líder do governo. Agora, ontem ela conseguiu mostrar que o documento, olha que gravidade que tem isso. O documento que aquela funcionária que apareceu ontem lá, aquela burocrata que apareceu lá ontem, o documento que ela liberou era falso. Como que ela descobriu isso? Porque o documento era escrito em inglês e o cara misturava inglês com português. Era no idioma, era no inglês, mas tinha termos de indiano. Ela descobriu, era um documento falso. Não resiste a nenhuma perícia. E ela descobriu isso ontem. Quem descobriu? A nossa senadora Simone Tebet. Então, nós temos uma bancada, na sua maioria, no Senado, muito ativa. Interessante, nenhuma das duas são integrantes da CPI. Estão lá porque a Simone conseguiu abrir um espaço para as mulheres, para a bancada das mulheres. Está lá por isso. E se revelam as duas, tanto a Simone como a Soraya, se revelam como intransigentes defensoras da ciência. E a grande recriminação que se tem ao Bolsonaro é porque ele é inimigo da ciência. Ele não acredita em cientista. Nada, absoluto. E não é só infectologista que ele não acredita, não. Tudo quanto é ciência, ele é contra. Eu ainda vou ter a oportunidade de mostrar aqui porque que ele é contra a ciência. Porque ele é contra o politicamente correto. E a ciência é politicamente correta. Mas eu quero mostrar, aliás, o Bolsonaro é a coisa mais fácil que tem de mostrar as coisas do Bolsonaro, porque todas as besteiras que ele fala, ele grava. Ele vai lá pro curralzinho lá da Alvorada, pro chiqueirinho lá, e é chiqueirinho que chama, vai lá e galpãozinho, tem um nome lá, vai lá, tudo que ele pensa, tudo que ele sonha à noite, ele vai lá e abre, conta para o mundo inteiro. Agora, a Simone Tebet, a Soraya, curralzinho, não é curralzinho, não. Não é curralzinho nem chiqueirinho, é outro nome. É um nome menos agressivo. A Simone Tebet e a Soraya Tronic têm demonstrado isso para a honra e gáudio de Mato Grosso do Sul, que estão compenetradas no assunto, nos objetivos da CPI, que é mostrar a responsabilidade do presidente da República e dos governadores. Agora, já depois que o Bolsonaro aparece como prevaricador, aí já não morre toda essa coisa de governador aí. Essa ação dos governadores fica por conta do Ministério Público, da Polícia Federal e da Assembleia de cada estado e da Câmara Municipal de cada município.
né? Não cabe à CPI da Covid-19 investigar governador. Caberia até quando o presidente da República, senhor Jair Bolsonaro, foi comunicado, foi avisado que estava havendo rolo lá no Ministério da Saúde. Até lá cabia. Depois que ele, sabendo do rolo, sabendo das negociatas, das tratativas atípicas do Ministério da Saúde, não tomou providência, acaba a culpa dos governadores. Ou seja, a culpa dos governadores fica num segundo plano diante deste típico ato de prevaricação. Então não adianta buscar pelo em ovo, porque não vai conseguir. Eu falei desde o início da CPI que, para saber a responsabilidade do presidente da República, não precisava nem abrir CPI, bastava ligar o cassete aí, o pendrive, e ouvir aí, ver os vídeos onde ele faz inúmeras manifestações. Alta do diesel deve impactar em até 5% no preço do frete em Mato Grosso do Sul. É claro, aumenta o combustível, aumenta o frete, né? Aumenta o combustível, aumenta o frete. Até porque a mercadoria vem de caminhão. O caminhão consome o quê? Óleo diesel. Óleo diesel aumenta o frete para compensar o aumento do óleo diesel. Agora se fez tanta pantomima, tanta lambança em cima desse negócio do combustível, que o governo podia ter resolvido isso. Principalmente nessa crise. O que o governo devia ter feito na crise da pandemia? Congelado o preço do combustível. Está congelado. Você congelava. A Simone arrancou do Dominguete, não foi, tá? Foi Não foi do Dominguete? Não, foi do deputado federal Luiz Miranda. Do Luiz Miranda, tá certo. Do Dominguete. Vamos explicar, então, vamos explicar. Eu falei aqui que a Simone arrancou a confissão do Dominguete. Não foi do Dominguete. Ela arrancou a confissão do deputado federal Luiz Cláudio Miranda, tá? Explicadinho, para não ter problema. Tá? Não é que o Sérgio Cruz está errando, não. Tá a produção me corrigindo aqui, que a Simone Tebet arrancou o nome do Ricardo Barros, do deputado federal Luiz Cláudio Miranda. Corrigido? Desculpe aí, desculpe o tropeção, mas já aconteceu. Se falam tanto desse negócio do diesel, diesel para lá, diesel para cá, diesel para lá, diesel para cá. O presidente trocou o presidente da Petrobras, não. Então, o que tinha que ter feito, o presidente devia ter feito? Congelar. Congelou o preço. É crise. Guerra é guerra. O presidente tinha que ter congelado o preço do combustível. Bom, não sobe, combustível não sobe. Não sobe até passar a crise, passar a pandemia. Passou a pandemia, volta ao normal. Mas durante a pandemia não vai subir. O presidente tem que ter essa autoridade. Vários países do mundo fizeram isso. Vários países fizeram isso. Por que o Brasil não fez? Para proteger os acionistas da Petrobras. Não foi nem para proteger a Petrobras, os acionistas da Petrobras. Porque entre os acionistas da Petrobras estão os grandes eleitores do Bolsonaro. Então deixa correr. Poderia ter feito o Bolsonaro antes da pandemia? Poderia ter feito se quisesse? Poderia ter aquela ideia de o álcool, né, do álcool, valorizar o álcool e ter permitido a venda
da usina para a distribuidora em cada estado. Não fez. Mas não tem nada a ver alta do diesel com alta da gasolina, sobe tudo junto. Desvincular o álcool do combustível fóssil, da gasolina e do diesel. Tudo isso poderia ter sido feito, mas não foi feito, sabe por quê? Porque os sócios da Petrobras são poderosos, poderosíssimos. São poderosos, não tem que dar lucro, a Petrobras tem que dar lucro, então está dando lucro. E a produção brasileira, o brasileiro tomando prejuízo, em nome de atender uma empresa, de atender meia dúzia de pessoas numa crise desse tamanho. Tá bem? Conversado? Vamos embora? Vamos encerrando por aqui. Vamos encerrar porque vai começar, e está na hora mesmo de encerrar, e vai começar a sessão lá em Brasília, da Covid-19. Não saia da Via Morena. Se você está na Via, continua na Via Morena, dá apenas um clique aí para reiniciar a tela, né? A sua tela, recuperar a sua tela, e você continua assistindo a Covid-19. Muito obrigado por sua atenção, por sua participação. Fique em casa se não precisar sair, e tchau, Pica-Pau.